noite a todos, boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando pela internet. Mais um dia aqui reunidos na casa da irmã Maria Angélica para o estudo da obra Paulo Estevão. E hoje é o nosso primeiro dia de aula de setembro. E temos aqui a campanha do Setembro Amarelo. As nossas palestras essa semana, desde o sábado, têm versado sobre a prevenção do suicídio. E todas as semanas vamos trazer aqui um texto rápido a respeito do assunto. Viver é sempre a melhor opção. Deus quer a sua vitória. Há dentro de você uma força capaz de lhe impulsionar para a superação de qualquer desafio. Jamais se dê por vencido. É do livro Médico Jesus, do Zé Carlos De Luca, no nosso mês aqui da prevenção do suicídio. Assunto sempre muito importante que requer a nossa atenção máxima para a gente poder ajudar, na medida do nosso possível, a prevenir ocorrências tão dolorosas como essa. Então, vamos para o nosso evangelho. Hoje é do capítulo 19, a fé remove montanhas, o item 2, o poder da fé. E Kardec explica para a gente, ele comenta um trecho do evangelho de Mateus, e ele explica assim, olha, no sentido profundo, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Olha a fé, ó. A gente confiar na nossa própria força. Tem a ver aí com, nem era intencional, mas tem a ver também com a prevenção do suicídio. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender estas palavras, que foram do texto de Jesus, que é a fé remove montanhas. Ele continua dizendo, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, essas são as montanhas, né? As dificuldades, as resistências. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Assim disse Allan Kardec, e como os discípulos disseram para Jesus, né, Senhor, aumenta a minha fé. A gente também está aqui trabalhando para aumentar a nossa fé. E a gente vai aumentando a nossa fé por essa prática, né? A prática do bem, da caridade, do estudo. Esse exercício nosso continuado vai fortalecendo, robustecendo a nossa fé para a gente poder deslocar tantas montanhas que ainda estão na nossa frente. Então, assim, inspirados pela fé que Jesus nos exorta, nos reunimos em pensamento para iniciarmos mais uma aula aqui na nossa querida casa da irmã Maria Angélica, que possamos estar inteiros aqui, atentos, conscientes, aproveitando bastante dessa oportunidade bendita que certamente imploramos durante tantas existências, enquanto nos preparávamos para voltar para essa, e tivemos essa bendita oportunidade de estarmos dentro da doutrina espírita, aprendendo tanto, e com a responsabilidade de colocarmos em prática. Então, que a gente possa iniciar, com muita alegria, mais uma aula do nosso curso, o Paulo Estevão. Bom, todo mundo leu? Muito bem. O capítulo foi pequeno, né? Segunda parte do capítulo 5. Semana passada a Cris começou, lutas pelo Evangelho. Fica claro porque que o título do capítulo é esse, né? O esforço para que o Evangelho de Jesus não pereça, frente a tantas investidas, tantos atavismos, tantos preconceitos. Então, semana passada vimos bastante coisa, a gente vai relembrar aqui daqui a pouquinho, e hoje vamos concluir, tá? Então, o que aconteceu semana passada, Cristiane? Você, ué. Parte do seu salário é para isso. Boa noite a todos. Quem lembra o que aconteceu, gente? Começou quando? Como que começou isso, semana passada? Ninguém lembra. Falei para as paredes, gente. Quem lembra de alguma coisa? Voltando para Antioquia. Muito bem. 4 anos depois, contando tudo que aconteceu, né?
Após 4 anos, Paulo e o Barnabé são muito bem recebidos lá em Antioquia, que não está mais a mesma coisa que era, né? Que se encontra lá em meio a muitas dificuldades, aquelas contendas do judaísmo, circuncisão, alimentos impuros e tudo mais, ok? Aquele ambiente de Jerusalém é como se tivesse sido transferido para lá. Lembraram? É ótimo. Aí, contristados, esse foi até o termo que estava lá, né, que Emmanuel usou. Eles resolvem chamar Simão Pedro para ajudar, para uma visita pessoal lá a Antioquia. Pedro vai. Quando ele chega, acontece o quê? Conversa com todo mundo, vai nos gentios, vai a tudo que é lugar, casa, harmoniza o ambiente, né? Ajuda e restaura o ambiente lá da igreja. E aí chega quem mais depois disso? Hoje, quem? Chegam 3, não fala essas palavras, gente. Chegam 3 emissários de Jerusalém, né? E de Tiago, né? Está escrito até no livro. E aí o que acontece? O clima se modifica. Tudo aquilo que tinha se harmonizado, né, com a chegada do Pedro, o próprio Pedro modifica, né, de comportamento, deixa de ficar assim, interagindo tanto lá com os gentios. E aí acontece o quê? Paulo não fica nem um pouco feliz, né? Ele começa, ele remói e resolve fazer o quê, gente? Vocês lembram? Fala, resolve fazer um discurso, né? Repreende a postura de Pedro para muitas pessoas e são várias as reações, né? De acordo com o posicionamento com a pessoa. Os gentios gostaram, né? Os judeus não, e por aí vai, mas ele, na realidade, ele está repreendendo Pedro, então nem Barnabé gostou, não é isso? Vocês lembram? E Pedro se sente ali numa situação difícil, se sentindo entre a gente como se fosse entre a cruz e a espada, né? Entre Paulo, que representava, né, gentio, que tudo que representava Tiago, e ele chega à conclusão que os dois têm seus valores e são super importantes. E pede a inspiração de quem? Nada menos de Jesus, que realmente, né, se mostra e traz, né, e diz para ele, e realmente orienta ele a que ele seja humilde, não é isso? E aí ele faz um discurso, na verdade, se mostra, pede perdão pelo seu comportamento. E, na verdade, a gente salva a igreja, né? Aquele comportamento dele, ele salvou aquela situação momentânea de falência que estava acontecendo ali na igreja de Antioquia, não é isso? E aí ele faz questão de se reconciliar com Paulo, existe toda aquela... eles se reconciliam, Paulo, né? Todo mundo fica assim, de pazes feitas, não que eles estivessem brigados, nós sabemos que não, mas o mal-estar fica desfeito, e dali por diante eles combinam de se encontrar, de fazer uma assembleia, que hoje o Rogério vai conversar sobre isso, e daqui a 4 meses em Jerusalém, para realmente resolver as questões pendentes, porque essa questão realmente dos gentios, a questão da circuncisão, das carnes impuras, era uma questão bastante importante a ser resolvida. Ok? Pequenininho o capítulo. Quais os ensinamentos? Além de sair daqui com o coração mais evangelizado, que eu tenho certeza que a gente vai sair, eu acho que a gente já está chegando lá nos 50%, será, Rogério? A gente já está em mais de 50% das aulas, gente. Ela está rindo. Faltam 9, né? São 34, né, Rogério? Acho que são 34. Hoje é a 29ª. E falta menos. 25, eu já fui lá para o 29, gente. Tem sim, porque a gente vai ter reunião. Então, olha, a gente viu aqui lá no início como a igreja de Antioquia tinha aquelas manifestações todas, porque tinha um ambiente propício, um ambiente harmonizado, né, das pessoas, aquela fraternidade aí realmente era propícia à manifestação do Espírito Santo e das manifestações mediúnicas. A gente aprendeu, então, que para aquela manifestação mediúnica, né, trabalhos mediúnicos de qualidade, a gente precisa ter harmonia nesse ambiente. Que a verdadeira autoridade no plano espiritual é a autoridade moral, porque ninguém ali, a gente puxou isso aqui, porque ninguém estava respeitando a autoridade do Paulo e do Barnabé, vocês lembram? Nós precisamos atuar pensando no bem-estar geral, mesmo que em detrimento do nosso ponto de vista. Isso aí foi um ensinamento que Pedro nos trouxe, né? Ele ficou naquele conflito e, na realidade, ele opta, né? Não é ainda uma coisa muito fácil para a gente, mas a gente precisa sempre pensar nisso. E aí a gente traz essa frase que foi de Jesus, né? Não será pela carne que nós atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio, pelo coração, né? Quando
Emmanuel traz que Jesus não falou nada específico sobre a circuncisão, sobre os alimentos impuros, mas a gente, com o crivo da nossa razão, com tudo que a doutrina nos ensina, a gente deduz pelas palavras dele o que ele quis nos dizer, né? Rogar ajuda do mais alto nos momentos difíceis. Pedro, quando ele sintonizou ali, ele sintonizou com Jesus. Então, que a gente se esforce para sintonizar pelo menos com o nosso mais alto, né, gente? Naqueles momentos difíceis, porque a ajuda vai chegar. E aquele que desejar ser o maior, que seja o servo de todos, foi a inspiração que chegou de Jesus, ou seja, a lição da humildade, da vulnerabilidade, ou seja, que a gente precisa muitas vezes nos reconhecermos falíveis, reconhecer o nosso erro, pedir perdão sem o receio de nos expor. Isso foi muito importante e foi o que Pedro fez, e ali, naquele momento, né, salvou a situação, lembrando a todos nós que ainda nos é difícil, mas que uma atitude contemporizadora salva muitas situações. Não aquela atitude que bota fogo, né? Que a gente fala. E que a gente não esmoreça na luta pelo ideal, mesmo diante de muitas dificuldades. Isso a gente tem visto a cada capítulo, mas no capítulo passado também a gente passou. Roubei muito tempo seu hoje. Então, eles terminam assim, na semana passada, né, que na verdade é o meio do capítulo, com a expectativa de que teria uma assembleia lá em Jerusalém para botar essa discussão em pauta, juntando todo mundo, vamos discutir o assunto. Foi a ideia que Paulo teve. Pedro retorna para Jerusalém e ele fica ali, continua os trabalhos dele, voltam muitas confusões, gentio contra judeu, judeu contra gentio, e ele fica esperando Pedro chamar para tal reunião, para as tais assembleias. Ele chama, 4 meses depois, ele recebe uma carta, então, dizendo que essa atividade ia acontecer lá em Jerusalém, e eles, então, fazem uma viagem. Quem participa dessa viagem de Antioquia para Jerusalém? O Paulo e o Barnabé, que tinham sido aqueles que viajaram, fizeram aqueles 4 anos também viajando para levar o evangelho aos gentios. O Tito, que era um jovem muito inteligente, tinha aceito o evangelho e falava bem. Então, ele leva Tito para quê? Para mostrar, olha como é que os gentios podem ajudar. Olha como é que os gentios também entendem o evangelho e podem servir para poder divulgar. Então, ele estrategicamente leva o Tito como instrumento de convencimento de que não tem ninguém melhor do que ninguém. Os gentios também podem receber o evangelho e agirem como multiplicadores. E levam mais 2 irmãos auxiliares. Eles vão em linha reta para Jerusalém? Sim ou não? Tem escala? Tem escala, tem várias escalas. E eles escalam para quê? Para pregar e para curar. Então, vocês veem que a missão deles era muito clara, independente, em qualquer lugar. Parou para descansar, vai levar o evangelho e vai levar o socorro espiritual. Então, a gente percebe o tempo todo essa característica da missão, da divulgação do evangelho. E lembra muito a nossa missão na Casa Espírita, né? Em todas as atividades, a gente leva o evangelho, faz uma prece, faz um preparo, e tem uma outra atividade, seja ela, sei lá, no tratamento espiritual tem lá um grupo de ações, na reunião mediúnica tem outro, as atividades sociais, mas sempre leva o evangelho e uma outra atividade ali, de acordo com a característica do trabalho. A viagem demorou vários dias, foi vagarosa, eles iam parando então nas cidades, como a gente falou, e chegam em Jerusalém e são recebidos por Simão com muita alegria. O João, o filho de Zebedeu, né? Lembra que o irmão dele tinha morrido recentemente, que era o Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, tinha sido crucificado, enforcado. Foi enforcado, Cris? Acho que foi. Já esqueci. Esqueci qual é a pena. Quem lembrar? Como Estevão, apedrejado foi como Estevão. Ele teve a mesma morte que Estevão, é verdade. Apedrejamento. Verdade. Então, ele foi sacrificado, pronto, isso se compromete. Sacrificado. E eles, então, são instalados no departamento que acolhia
necessitados e doentes, eles não ficam na outra ala. E a Casa do Caminho, eles reparam que ela tinha crescido, ela tinha ganhado novos pavilhões, né? Aquele, tipo aqui, quando inaugurou em 97, era uma coisa, depois vai crescendo para um lado, crescendo para o outro, subindo, e é assim mesmo, Casa de Jesus vai expandindo. E ela foi crescendo porque cada vez chegavam mais necessitados. E daqui a pouco, quem chega para cumprimentá-los? Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, né? Oi? Pergunte. Pô, desculpa, eu nem sei se cabe aqui, mas é porque, pelo pouco que eu conheço do Espiritismo, nem sempre, quando vocês falam que a cura não é milagre, que acontece, né, é uma coisa lá mediúnica. Então, e nem sempre, mas assim, pelo que eu vejo, pouco que eu conheço, nem sempre acontece a cura, pelo menos atualmente. Como é que naquela época, sempre que eles conseguiam curar sempre? O que acontece, Roberta? Existe a mediunidade, pergunta ótima, existe a mediunidade de cura. Então, se você tem um médium com estas possibilidades, e ele é um bom médium, porque não basta ter o fenômeno, ele também está sintonizado no bem, está se dedicando, está se preparando, esse fenômeno ele vai se repetir muitas vezes, desde que o paciente também esteja preparado para receber. A gente sabe que, em alguns momentos da humanidade, os fenômenos foram mais exuberantes, porque tinham o objetivo do convencimento, de arrastar. Como que a doutrina espírita surgiu? Você lembra? Mesas girantes. Com o fenômeno das mesas girantes. As mesas giram hoje? Não. Então, foi necessário o fenômeno físico, material, para atrair a atenção das pessoas. No primeiro momento, até uma atenção por frivolidade, era uma distração, né, nos salões parisienses, até que atraísse a atenção de uma pessoa séria, que era um pedagogo, Hippolyte Léon Denis Rivail, que decidiu estudar. A mesa não tem nervo? Como é que está respondendo? Né? Enquanto ela se mexia, podia ser um fenômeno elétrico. Na hora que ela responde, dá uma resposta inteligente, tem alguma coisa. E esses fenômenos não precisam acontecer o tempo todo. Então, tem que ter uma necessidade. Há médiuns de cura ainda, tá? E esses médiuns de cura, eles repetem curas frequentes. Bom, a magnitude da cura, você que está dizendo. E que são todos, é você que está dizendo. Procediam curas. Não sei se tinham 10 pessoas, uma era curada, as outras não. Isso é você que está inferindo. Eles passavam nas cidades realizando curas. Pode ser que impunham a mão em 100 e alguns saíam melhores e outros saíam curados, tá? Fala, Ana. Aí, usa aqui. Sempre era necessário também que o curado, vamos dizer assim, estivesse pronto para ser curado. Né? Jesus uma vez disse, se queres, eu te curo, me ajuda, Rogério. Alguma coisa assim, porque a pessoa tinha que querer estar pronta e aceitar a cura. Jesus foi várias vezes ao Vale dos Leprosos, curou alguns, e quantos ficaram lá? Não estavam ainda prontos para receber aquela cura. Dependia muito disso. Então, certamente, não foram todos curados, mas aqueles que estavam já prontos para serem curados. E, como o Rogério falou, tinha que divulgar. E aí espalhava a cura para poder a coisa ser divulgada. Mas, até hoje, se você não estiver pronto, você pode ir à casa espírita, você pode ir na frente de um médico, você pode vir fazer o tratamento espiritual, não vem a cura. A cura tem merecedor e pronto, em condições de ser curado. Porque o que a cura vai fazer com você? Depende. Tem muita gente que é curada e piora a sua situação espiritual em função de ter sido curado. Podia dar 1000 exemplos aqui de Chico Xavier e de outros. Mas, primeiro, Jesus avaliava, está pronto para ser curado?
vai ser bom ser curado? Tem uma parte do Evangelho que diz: melhor perecer sem visão do que voltar à visão e estragar mais ainda a encarnação. Então, a primeira coisa, tinha que estar pronto para ser curado. E aí, lógico, dava-se uma ajudada ali para poder haver a divulgação. Tá? Mas sua pergunta é fantástica. É fantástica. Rogério, só um negocinho Peraí, deixa eu só rapidinho. complementar aqui. E adicionando, e mesmo os curados poderiam voltar a adoecer. Tanto que Jesus dizia: vai e não peques mais. Depois da cura, vai e não peques mais. Ou seja, a cura é um caminho para uma conversão muito maior. E eu tenho certeza que não eram todos curados, porque senão a casa do caminho tinha fechado, né? Certo? Se eles curassem todos, eles iam chegar lá, levanta-te e anda, fecha a casa, vão só pregar. Então não eram aqueles que estavam preparados, quando havia necessidade. Lembra que na viagem eles caíam doentes? E até zoavam eles: pô, você cura e não se cura? Mas pelo menos o Paulo podia curar o Barnabé, mas não. Então tem um momento correto da cura acontecer e tem um motivo da cura acontecer. Não é um passe de mágica. Fala, Cris. É isso aí. Eu acho que a cura tem a ver com comportamento e mudança de atitude. Perfeito. Então, o Tiago chega para cumprimentá-los. Como é que ele estava? Tinham anos que eles não viam o Tiago, lembram? Tinha muito tempo. Então, ele estava completamente transformado, né? Radicalmente transformado. As feições dele eram de um mestre de Israel, hábitos farisaicos, não sorria, os olhos tinham uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Então, o superior que era o Saulo, né? Gestos medidos, ele media todo o seu gestual como um sacerdote do templo. Ele saúda os visitantes, mas ele vinha com companhia de novos cooperadores. Porque, gente, 4 anos tinham passado. Quem chegou aqui no SEMA há 2 anos para cá? Essa turma também não vale, né? Quem chegou no SEMA de 10 anos para cá? Pergunta dessa turma é Quem essa, chegou no Rogério? SEMA de 5 anos para cá? Um levantou. 5 anos para cá. Quem chegou no SEMA de 10 anos para cá? É isso, está sempre chegando gente. Lá também chegou mais gente. O Saulo achou esquisito, mas pessoas novas, gente. Só que essas pessoas novas que chegaram, elas eram cada vez mais afinizadas àquelas novas determinações lá, farisaicas, do rigor, do segmento da lei. Por quê? Eu chego num lugar, eu gosto ou não gosto de acordo com o que está acontecendo. Achei essa casa meio esquisita, vou embora. Outro chega, não, gostei dessa casa, achei aquele pessoal lá animado. Ou eu acho, não, esse pessoal é animado demais, né? Espiritismo é coisa séria. Tem isso, cada um se afiniza ou não com cada tipo de templo. O Paulo e o Barnabé não tiveram boa impressão, nem poderia. E aí, ele tem a primeira decepção. Então, Emmanuel já dá a dica que é a primeira, porque terão outras. Qual foi a primeira decepção que ele teve? Já está ali, né? Então, ele questiona a presença do Tito, porque eles chegaram lá para participar dessas assembleias. Ok, era Paulo e Barnabé. Ele traz Tito. E na hora da reunião à noite, Paulo puxa o Tito para a reunião. Eles acham, pô, quem é esse rapaz? Desconhecido. E aí Tiago começa a metralhar um monte de perguntas. Ele pergunta, quem é? Precisamos saber a procedência da juventude. E ele tem essa marca da juventude, tipo assim, a juventude, né? Como assim um jovem aqui entre a gente? Que a gente já bateu bastante isso em outras semanas, como o Paulo não tinha isso, né? Como ele dava abertura para quem quer que quisesse colaborar com o Evangelho, sem fazer distinção de gênero. Gênero talvez, né? Que naquela época as mulheres tinham bem pouco espaço, mas não tinha preocupação em relação à idade. Pergunta, ele é filho do povo eleito? E Paulo vai respondendo, vai perguntando, a que a gente resumiu aqui. Por fim, ele termina dizendo, é circuncidado, porque ele podia não ser filho do povo eleito, mas já ter feito a circuncisão. Porque naquele momento era a regra. Então, aqueles que não eram judeus e se chegavam, precisavam sofrer a circuncisão para poderem participar lá das cerimônias. Ele termina, e aí tem uma nota do Emmanuel dizendo que Paulo fala não, mas um não assim, eu não lembro os termos, ele dá a entender que ele falou um não enfático, né? Tipo assim,
Não, e aí? E aí sou eu que estou dizendo, tá? E aí ele fala, ele dá a sentença. Então, não é justo... Quem quer falar? Podem falar. Então, ele diz assim, não é justo admitirmos na Assembleia, porque ele não cumpriu os preceitos. Para ele, a regra era muito clara. Lembra? Eles vinham cada vez mais trazendo as regras da lei mosaica, do judaísmo, para as práticas da Casa do Caminho, que originalmente era livre. Pregava o evangelho livremente. Não tinha coisa de sábado, não tinha de carne, não tinha nada. Por que eles começaram a ter essas preocupações todas? Para a gente ser condescendente com o Tiago. Hã? Por conta de... E quem começou as perseguições? O Paulo. É a mesma pessoa, né? Então, ali, quando ele vai lá aquela vez buscar o Estevão, e o Tiago, inclusive, estava de joelhos rezando, lendo, e ele é salvo, pronto, a partir dali ele cristalizou. Cara, isso aqui me salvou. Isso é salvação. Ele não é que ele gostasse menos ou mais de Jesus, estivesse fingindo, porque seria muito fácil ele ir para o templo de Jerusalém e voltar à vida dele. Ele continuou ali, ele continuou pregando o evangelho, ele continuou querendo ajudar, mas seguindo fielmente. Então ele tinha essa dicotomia e era, obviamente, um espírito endurecido. Sem dúvida, o próprio Pedro diz isso, né? O Pedro disse isso lá em Antioquia e vai repetir hoje aqui em Jerusalém, de que era fundamental, senão talvez não tivesse sobrevivido. Cris, ali, por favor, ó. Ok? Então, enquanto o microfone não chega lá, Paulo apela para o Simão. Então, ele se vê ali, como assim? O Tito, imagina, gente, eu me coloquei nessa situação várias vezes, você leva a pessoa para ajudar, não, vamos lá, você vai ajudar a gente a convencer, chega lá, ele tem que sofrer uma cirurgia, não é? Não, porque não é batismo, ele tem que ser batizado, deita aqui, bota água, não, é uma cirurgia, vai tirar a pele que recobre a glande, é uma cirurgia. Imagina, se a pessoa, não, eu vou embora, eu vou voltar para Antioquia, estou fora. Fala. Às vezes eu acho que é um pouco difícil da gente entender a posição deles, porque... Deles quem? Do próprio Tiago. Hoje, nós somos livres. Né? Então, a gente pode expressar as nossas ideias. Jesus era extremamente revolucionário para a época, falando as coisas que ele falava. Então, quando Jesus foi embora, eles perderam a proteção. Então, o que ele pensou? Ele falou, cara, eu tenho que dar um jeito de juntar as duas coisas e me safar aqui. Sem dúvida. Eu não posso sair por aí dizendo que tudo que Jesus falava estava certo. Porque eu vou sofrer retaliação. É exatamente isso que você falou. Que para a gente é difícil entender. Porque mas você sabe que o ponto ali... do que eles eram olha antigamente. só, o ponto ali não era o que Jesus falava era certo ou não era certo. Eles não tinham problema. Eles só não podiam deixar de seguir integralmente tudo que o templo mandava, Jerusalém. Então, você podia ser livre, né? Eles não estavam tão preocupados mais com a pregação do evangelho, desde que seguisse tudo direitinho que o judaísmo pedia. Porque, no fundo, a gente leu isso há 3 capítulos atrás, dessa forma, com o tempo, o evangelho ia sumir, porque ia prevalecer o hábito exterior. A pessoa ia se preocupar mais com o exterior do que com o que alguém está falando aqui no púlpito. Tanto que hoje mesmo, vou adiantar, há uma proposta do Evangelho ser incorporado no livro dos profetas. Então, quando a gente pega o Velho Testamento, né, vem o Pentateuco mosaico, depois vem vários profetas, um monte. Eles sugeriram que o Evangelho fosse o livro do profeta Jesus, como se fosse mais um profeta. Eu tenho uma amiga que é judia ortodoxa. Nessa hora que Pedro, já adiantando, isso. É a hora que ele... Que Jesus é só mais um profeta. Que é só mais um profeta, entendeu? Na fila de tantos profetas. E aí, Paulo apela para Simão, e Simão entra em cena, né? E qual é a situação de Simão Pedro? Ele estava ali entre 2 grandes cooperadores do Cristo. Paulo, que representava a gentilidade, ou seja, os não-judeus, e Tiago, que era o representante do judaísmo, estava ali colocado em embate.
Faz circuncisão do Tito, não faz a circuncisão do Tito. E aí, o que ele fala? O tema será discutido em assembleia, porque eles não tinham ido para lá para ter assembleia, para debater sobre isso e debater sobre outras regras. Esse tinha sido o compromisso. Inclusive, o Paulo, nesses 4 meses que ele ficou lá em Antioquia esperando ser convocado para a assembleia, ele se comprometeu. Vou voltar com a libertação, com o evangelho livre, vocês serão tratados iguais. Ele fez uma promessa. Se comprometeu a levar documento assinado e escrito. Vou levar, inclusive, um documento libertando. Então, ele chegou lá com essa intenção. E essa assembleia aconteceria. Ela já tinha acontecido? Qual era a regra vigente? Se você quiser participar desse tipo de fórum, pode ficar lá, ó, com os doentes no outro pavilhão. Lá podia ficar. Mas se quiser participar desse núcleo, você precisa seguir os preceitos. E aí Pedro faz essa colocação, que esse assunto não tinha sido deliberado ainda. Então, ele propõe que o Tito seja circuncidado, conforme o pedido do Tiago. Amanhã, e depois ele possa participar dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Gente, olha que gênio. Porque a gente, quando lê de primeira, pensa o seguinte: não acredito que o Pedro fez isso, que decepção, né? Cedeu à pressão do Tiago. Olha, na verdade, que sabedoria e que prudência. Eles não tinham combinado que fariam um congresso, que foi considerado o primeiro concílio da igreja, inclusive. Né? Tiveram muitos até hoje, para deliberar sobre as coisas. Né? A igreja, de vez em quando, se reúne e faz os seus concílios. Não tinha discutido ainda. Se ele quebra uma regra antes da discussão, ele podia botar em risco a discussão em si. Então, para que a gente se reuniu aqui para debater um assunto? Você já está dando o seu voto. Então, não tem discussão séria. E olha que e outra coisa que podia acontecer, ele podia dizer: não, então o Tito fica de fora. Também era outra solução. Não precisa fazer circuncisão, mas fica de fora. Mas ele sabia a inspiração superior que o Tito tinha. Ele era um grande médium, fazia profecias, inspirado, um jovem que poderia ajudar naquele debate, trazendo argumentos. A gente sabe que isso acontece, né? Às vezes bota uma pessoa mais jovem assim, ela muda, mostra para a gente alguma coisa que a gente não está vendo. E como é que fica o Paulo? Não agrada. Não ficou feliz. A sugestão não agrada o Paulo, mas satisfaz a maioria. E aí, o Tito vai para o interior da casa, porque ele ainda não tinha sido circuncisado ou circuncidado, e eles continuam discutindo onde eles estavam, mas não era ainda a assembleia. Paulo fica taciturno e abatido. E no fundo, o que o Paulo queria naquele momento ali? Hein? Se mandar. Se mandar. Exatamente. Ele, no fundo, queria se mandar e queria outra coisa, além de se mandar. O que mais que ele queria? Hã? Não, se mandar é largar de mão. Ele queria uma segunda coisa. Sim, sem dúvida. Ele queria, gente, botar a boca no trombone. Ele não queria só virar as costas e ir embora. Ele queria chamar de hipócrita, de sepulcros caiados. Ele queria mandar real, né? Vou-me embora daqui, vou levar o Tito. Tito, vamos embora. Inteiro, não tira um pedaço dele, não. Esse pessoal aqui é sepulcro caiado, né? Por fora, bonito, pintadinho, por dentro, cheio de rapina e iniquidade. Não foi assim que Jesus ensinou sobre os fariseus? Mas por que a Roberta já adiantou? Por que ele não fez? Ele tinha prometido aos gentios de Antioquia que ele ia levar essa libertação. Como é que ele ia desistir sem lutar, sem tentar? E aí ele pensa que ele precisa recalcar os melindres feridos pelo amor aos irmãos de ideal. Olha que legal. Quando a gente abraça uma causa, às vezes estão pisando no nosso pé. A gente está incomodado, está machucado, às vezes até nos agridem, né?
Mas quando a gente entende que a causa do Cristo é maior do que a nossa, a gente cala os melindres. Porque quem é que disse que tem que ser feito do nosso jeito? Né? Aí está lá, eu trabalho lá, sei lá o quê, na autocura. Quem é que tem que ser do meu jeito? O meu ego que acha, né? Às vezes não é. E às vezes não é durante um tempo, mas depois vai ser. A gente tem que esperar um amadurecimento, um momento, a época propícia. Mas para isso precisa, recalcar os melindres feridos. E aí ele decide aguardar os primeiros debates, tá? E aí a gente relembra aqui a importância dos compromissos, né? Porque quando a gente... E não só compromissos na causa religiosa, compromissos com a família, compromissos com o trabalho, Compromisso íntimo. compromisso com a gente mesmo, né? Com a nossa saúde. Vários compromissos. Quando a gente assume um compromisso, a gente passa melhor por certas situações. Porque a pessoa sem compromisso nenhum, ela desiste fácil. Lembra do João Marcos? Que tinha um pouco de dinheiro no bolso, o negócio começou, o calo começou a apertar, vamos embora. Quando a gente tem um compromisso, a gente persiste, persevera. E aí no dia seguinte, nesse dia ainda começam os embates, né? Os debates. E aí era assim, né? Os defensores lá do judaísmo, olha as citações, que os gentios eram o gado do povo de Deus. Era o gado dos judeus. O que significa ser o gado? Eles eram bárbaros que a gente tinha que submeter à força a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Gente, era uma assembleia e uns votam por uma coisa, ou defendem um ponto de vista, outros defendem outro ponto de vista. Os gentios seriam o gado do povo de Deus. Cadê Deus? Eu estava lendo isso hoje. Onde está Deus? Isso aí é em nome de Deus, E né? me fez lembrar muito, Cris, me fez lembrar muito a escravidão. Isso aí. Agora, recente, né? Que ontem a gente passou por isso. E os religiosos defendiam. Isso. Com várias teses. Não, porque não tem alma. Eles estão aqui na Terra para servir o branco, o escolhido. Vejam como a gente repete esses erros, gente. Parece surreal, no ano 40 e tantos, nós fizemos isso agora, recentemente. Você vê a nossa capacidade de teorizar para justificar o nosso interesse. Eles questionaram, será que eles são iguais aos convertidos, os pagãos? Um homem só vinga, ou seja, só serve para alguma coisa, depois de circunciso. E eles também propuseram como pauta, né, da reunião, falar sobre os alimentos impuros e sobre a lavagem das mãos. E Pedro, como é que o Pedro se posicionou? Hein? Pedro ficou bem na dele, ficou dando corda, porque a sabedoria também aguarda. Não sai rebatendo, né? Reativo, bate pronto, deixa queimar aquele fluido um pouco, né? Aquela energia, deixa desgastar um pouquinho. Ele ficou sereno até que alguém falou a besteira que eu já adiantei aqui. Quando alguém, essas sugestões, né? Porque era um concílio, sugiro isso, depois a gente vota. Igual reunião de condomínio. A reunião de condomínio é assim, isso é só para os assuntos gerais. Fica tudo nos assuntos gerais. Assuntos gerais. Não está na convocação, não podemos falar Tudo sobre assuntos isso. gerais. Até que alguém sugere que o evangelho seja incorporado ao livro dos profetas. Aí ele fica intransigente, quase rude. Aí a plateia fala assim, reagiu. Né? Gente que ainda tem o inferior. Ele, quase rude, explica que essa situação, essa sugestão é um absurdo. Jesus não é mais um profeta. E ele fala um pouco sobre isso lá para aquelas pessoas. Encerram essa primeira noite de debate, Tiago ajoelha, lê lá os pergaminhos e encerra o trabalho da noite. Quando termina, lembra? Foi a primeira noite. Tito sai, decidem que no dia seguinte vai ter circuncisão, eles começam a debater alguns assuntos e Pedro marca a superioridade do Cristo em relação aos outros profetas. Quando termina, eles saem, e aí Pedro, Barnabé
e Paulo vão para os aposentos. Eles dormem junto com os doentes. Fica muito claro que os outros, o povo eleito, dormem em outro tipo de acomodação. E eles não, eles ficam junto com os enfermos, junto com os doentes. E eles vão para os aposentos. Paulo está consternado, né, porque para ele aquilo era uma derrota. Não só o tema da circuncisão, mas a circuncisão do Tito, que ele que levou para lá. Imagina, eu ia ficar péssimo. E Pedro, mas o Pedro tinha uma estratégia. Não era o acaso tudo isso. Ele era um homem já mais evoluído, mais sábio, vivido, teve os seus percalços, suas quedas, né? Que a gente sabe. E aí ele deixa claro na defesa dele, que é grande, mas a frase mais importante, ele deixa claro, ele não tem dúvida nenhuma, gente, de que as cerimônias externas são inúteis para a alma. Então, ele já adianta ali qual é o voto dele, né? Ele é seu relator. Mas ele precisa saber fazer, porque também isso tem a ver com a gente. Não adianta só ter opinião, não adianta só estar certo. A gente tem que saber se colocar, tem que saber a hora de se colocar, tem que saber se colocar sem agredir o outro. E quando a gente começa uma defesa assim, quer ver, ó, discordo, pronto. O outro é como se tivesse posto tampão assim, ó. Quem já sentiu isso? Né? Você está falando, aí o outro fala assim, discordo. Parece que deram um tiro em você, você arrepia assim. A gente pode falar de outra forma, de uma forma cristã, né? Tipo assim, Renata, eu queria analisar sobre um outro ponto de vista. O Rogério está dando lições de sangue de barata, né, Rogério? E se nós, por exemplo, considerássemos, gente, é diferente. Não é hipocrisia, é sabedoria. Com certeza, com certeza. Porque a gente não precisa, gente, desse embate, dessa luta, desse ringue, igual o Batman e Robin. Então ele sabia fazer, tá? E aí o que ele fala? Uma pequena concessão proporcionaria um ambiente pacífico. Pequena para ele, né? Que ele foi circuncisado quando tinha 7, 8 dias de idade, que ele não lembra. Mas ele fala, uma pequena concessão, o que isso pode significar? Ele está pensando em algo muito maior para a posteridade, que aliás existe até hoje, né? Até hoje isso caiu por terra. Ele se preocupava com o compromisso do Paulo com os gentios e diz que é preciso calma para chegar às soluções precisas. E que eles não poderiam declarar guerra da noite para o dia para as tradições vigentes. Eles têm que respeitar. A evolução não dá saltos. A gente tem que saber dar um passo de cada vez. Se dá um passo muito grande, às vezes cai. Oi. Se o Paulo não cedesse, eu acho que ali ia rolar um racha. Obrigado. Sem dúvida. E que não era o ideal, né? A igreja precisava estar unida para poder crescer. Já bastava tantos inimigos fora, né? E aí ele contextualiza que depois do sacrifício de alguns irmãos em Jerusalém, tudo tinha ficado muito delicado. Um dos sacrificados foi o Tiago, irmão do João. E aí ele conta, gente, nesse papo com Barnabé, com Paulo, Pedro conta que ele também chegou a pensar em ir para outra comunidade. Na hora que as coisas ficaram difíceis, vocês vão lembrar que ele sugeriu que montassem uma igreja em Antioquia. Foi ele que sugeriu. E foi ele que sugeriu que o Barnabé fosse o chefe e que buscasse Paulo lá em Tarso para ajudar. Porque Antioquia estava tranquilo, tanto que foi uma maravilha durante muito tempo, até que as perseguições chegaram lá. E ele pensa também em ir para outra comunidade. Acho que eu vou para outro lugar. Vou para a igreja tal, vou abrir uma outra igreja. Mas o que aconteceu quando ele pensou isso? Ele teve uma visita de Jesus. Foi uma visita rápida, mas ele teve uma visão clara de Jesus para ele. E o que Jesus falou para ele? Quem lembra? Ano que vem vai ter esse curso de novo, né? Vai ter de novo. Todo mundo reprovado. Sobre os filhos do Calvário, gente. Para não abandonar os doentes,
para não abandonar os doentes? Isso. Isso aí. Olha a orientação que Jesus dá para ele, gente. Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Será que serve só para o Pedro? Hein? Todo mundo aqui que é trabalhador? Hã? Sem dúvida. Isso aí, é o próximo clique aqui. Serve para todo mundo. Cris, o Afonso quer falar. Haveria, mas o Afonso está perguntando se em outras comunidades, estou repetindo aqui, olha só, ele está perguntando se também não teriam outros filhos do Calvário em outras comunidades. Sem dúvida. Só que qual era o papel do Pedro? Eu estou falando porque eu já fiz isso, me senti desconfortável num trabalho aqui no SEMA, num determinado grupo, e fui para um outro grupo. Então, mas é essa reflexão que eu queria que a gente tivesse. E correu tudo bem, entendeu? Depois eu voltei. Com todo respeito, o Afonso não é o Pedro. O trabalho do Afonso e do Rogério, sai daqui, faz ali, dá no mesmo, entendeu? Então, você tem filhos do Calvário no Lara 1, vai mudar para o Lara 2, é todo filho do Calvário, o Afonso está ajudando. Eu estou falando sério, gente. O papel do Pedro aqui era de fundação. Se ele, que era a pedra fundamental, corresse para outro lugar, ele ia continuar atendendo filhos do Calvário naquele lugar, mas a comunidade de filhos do Calvário dele era a terra toda. E em Jerusalém era o início da igreja, que dali começou a multiplicar. Se a pessoa mais importante sai dali para ir para outro lugar porque não está aguentando, o judaísmo ia invadir de um jeito que aí a hora que ele desencarnasse, o trabalho ia morrer junto com ele. Na hora que ele deixa criar raízes, deixa a fortaleza, com essa sabedoria, ele vai deixando tudo muito mais sólido, entendeu? Tanto que ele só vai para Roma, décadas depois. Pode falar, quer comentar? Ela quer falar ali, Shirley. Você não for magoado que eu falei que o Afonso não é Pedro, não, né? Até porque eu me botei junto contigo, essa tá? questão do... Rogério, em qualquer lugar, faz a mesma porcaria. Lá, quando o Paulo teve a inspiração, Saulo teve a inspiração de levar o evangelho para todos os gentios, ele teve exatamente essa preocupação, que Pedro era a pedra fundamental e ele precisava de ajuda. Ele não podia ficar sozinho nisso. Não sei se vocês lembram que a gente trouxe isso aqui. Saulo, lá naquela época, ele já tinha tido essa preocupação. E tanto é verdade que a gente vai ver agora no finalzinho da aula o esforço que o Paulo vai fazer para salvar a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém ela tem um símbolo, sabe? Gente, guardadas as milésimas proporções. É como se a gente aqui, do Ceno Recreio, não, deixa lá, vamos só tomar conta da outra unidade. Não, sabe? Então agora mudou tudo. Não, a gente precisa ter esse compromisso de ir adicionando, não abandonando. Exatamente. E Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Boa lembrança. E não separar, né? Boa para lembrança. juntar, né? Ninguém é melhor do que ele para acalmar o Tiago, né? E aí, onde que a gente já tinha ouvido a expressão filhos do Salvador? Não, desde então, Pedro não desejou mais do que servir. Então, a coisa mais importante para Pedro era servir os filhos do Calvário. Onde que o Paulo já tinha ouvido essa expressão, filhos do Calvário? A Abigail, naquele sonho, né, na emancipação da alma, que ele teve um encontro com ela, ali, na hora que ele saiu, o pai dele tinha botado ele para correr, lembra? Ele dormiu perto de uma caverna, na região do Tauro, e ele teve aquela visão em que ela deu o lema de Abigail, lembra? Já esqueceram? Qual é o lema de Abigail? Não, gente, isso ninguém vai esquecer, não. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Temos 7 dias na semana, 4 coisas para fazer. Então, ainda tem 3 dias de folga. Segunda-feira é o dia do amor. Terça-feira é o dia do trabalho. Estão dizendo aqui que a Cris tem um imã para fazer. Eu vou fazer. Vamos fazer. Cobrado insistentemente por todos, vocês e a internet toda. Então a Abigail falou isso, né? Vamos lá, que eu sei por que comigo a hora voa assim. Qual a razão principal
da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Porque o Paulo começou a conversar ali com o Simão, ele sacou, poxa, o Simão é contra. Ele é contra. Tudo bem, tem as perseguições, mas por que tem tanta gente aqui dentro? Se metendo, dando ordem, querendo as coisas daquele jeito. Por quê? Porque eles financiavam. Olha aí o problema do dinheiro. E aí, esse é um problema só de antigamente? Por conta da questão monetária. Então, eles tinham mais de 100 pessoas na assistência aos enfermos, órfãos e desamparados. E então precisavam de dinheiro para pagar as contas, comprar comida. E os judeus tinham muito dinheiro. Então, eles tinham alguma simpatia pelo movimento, financiavam, criou-se uma dependência financeira. Como é que eu vou me emancipar? Dizer, não quero mais, eu não quero me submeter a isso. Eu passei a ser refém daquela ajuda. Isso acontece? Em várias relações, né? Em várias relações humanas, institucionais, várias. E aí o Paulo pergunta e ele até responde que os doentes trabalhavam. Porque o Paulo perguntou, e os doentes não trabalham depois que melhoram? Trabalham, só que eles trabalhavam nos serviços de plantação e como enfermeiros, ou seja, tinha ali uma horta comunitária, que aí eles não precisavam comprar, e eles substituíam algumas pessoas que antes até eram remuneradas para cuidar dos enfermos. Então, é mais ou menos assim, a gente trabalha na cantina para substituir um funcionário, ou a gente produz alguma coisa, mas não tinha algo que trouxesse dinheiro direto, que o trabalho trouxesse dinheiro direto. O Paulo e o Barnabé tinham experiência nisso? Como? Né? Eles, durante 4 anos, trabalharam para sustentar a obra. E aí, o Paulo tem uma ideia para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições farisaicas. Ele cita o que aconteceu com ele nas viagens, né? Que ele e o Barnabé eram trabalhadores, tapeceiro e oleiro, e eles a partir daí ganhavam dinheiro, e aí eles tinham que instalar lá em Jerusalém elementos de serviço para que a casa passasse a viver dos próprios recursos. Porque o trabalho agrícola era pouco, né? E aí Pedro e João ficam maravilhados com aquela ideia. Tipo assim, como a gente nunca pensou nisso? Né? Cada um ali podia fazer alguma coisa. Imagina, faz um bolo, vende, faz como olheiro, fazer vasos, fazer a lasanha. E aí eles estabelecem, aí ele tem uma segunda ideia, além do trabalho para aquelas pessoas ali, que inclusive algumas coisas iam precisar de recursos, né? Para você comprar um tear, você precisa primeiro ter um investimento para depois ter a renda. E aí eles estabelecem um plano para uma nova viagem. Eles iam visitar as igrejas fundadas por eles naqueles 4 anos, para pedir recursos para a igreja de Jerusalém. Enquanto eles lá estavam, eles nunca tinham pedido dinheiro nenhum, eles trabalharam para se sustentar. Mas agora eles voltariam para pedir uma ajuda para manter a igreja de Jerusalém aberta e livre da influência judaica. E essa coleta, então, ia garantir a liberdade do evangelho em Jerusalém. Isso tudo foi naquela mesma noite, tá? No dia seguinte, acontece a circuncisão do siso. Já mudei de urologia para odontologia. Acontece a circuncisão do Tito, sob a direção cuidadosa do Tiago. Tiago supervisionou os trabalhos. E profunda, olha a palavra que o Emmanuel usa, repugnância de Paulo. Paulo achando aquilo tudo repugnante, né? Porque além de moralmente, ele achava aquilo tudo desnecessário. E aí as assembleias noturnas continuam por mais de uma semana. Então, é como um congresso mesmo, são várias sessões, vários dias, até que chegue até um consenso. Só que a partir daí o Tito já podia participar, né? Já fazia parte lá da turma. E aí, nessas assembleias, o Paulo e o Barnabé contam
toda a viagem, o que eles fizeram, as conversões, as curas, as perseguições, o apedrejamento, e eles ficam muito maravilhados com tudo que eles fizeram, né? Então, assim, a gente nota que não tem um sentimento de rixa só porque pensa de outro jeito, embora cada um defenda seu ponto de vista, mas eu não detecto assim, uma animosidade pessoal, sabe? Todos ficaram maravilhados com o poder que o Evangelho tem sobre os gentios, porque havia uma ideia, o gentio, né, é o gado do povo de Deus. Mas na hora que eles ouvem que eles se convertiam, fundavam igrejas na casa das pessoas e elas continuavam o trabalho, eles começam a ficar meio assim. E o Tito fala, profundamente comovido, e demonstra dons de profecia. Então, imagino que ele ali, né, inspirado, trouxe argumentos, a explicação do Evangelho, a defesa do ponto de vista. E o Tiago ficou muito admirado e abraçou o Tito mais de uma vez. O Paulo ficou o tempo todo em silêncio, e ele se admirava da resistência e da tolerância de Simão Pedro. Como que ele diz? Ele cruzou o braço, não falava nada, deixou Tito, Barnabé falando, e ficou assim, que horas que o Pedro vai falar? Porque o Pedro já tinha adiantado para ele que as cerimônias externas eram inúteis para a alma, não era? Então ele estava ali assim, que horas que o Pedro vai falar? Que horas que o Pedro vai levantar a mãozinha lá do Zoom, do Teams, para falar na reunião? E Pedro quieto. Quando Simão Pedro percebeu que as divergências prosseguiam indefinidamente, um fala uma coisa, o outro fala outra, um fala uma coisa, o outro fala outra. Aí ele se levanta e pede a palavra. Então, na hora que ele acha oportuno, ele se posiciona. E ele estava enérgico e sereno. Eu pensei tanto tempo sobre essas duas palavras. Eu fiquei pensando que seria em conjunto, né? Como é que a gente consegue ter energia, mas ter serenidade? Porque a gente, às vezes, acha que ser enérgico é rodar a baiana. Mas você pode ter uma energia serena. Olha que coisa legal, né? Não é fácil, mas é possível. Sem dúvida. E aí a gente trouxe alguns tópicos do discurso dele, vale muito a pena ler, inclusive o discurso dele está também no livro dos Atos dos Apóstolos, tanto que é muito importante, escrito por Lucas, né? Faz parte do Novo Testamento. Ele fala, por exemplo, que Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho, que o Pai deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. Ele lembrou que no dia do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública tanto para os judeus quanto para os pagãos. Então, ele foi trazendo vários exemplos, né, de que a gente não deveria discriminar, dividir. Que Jesus afirmou que os cooperadores viriam do Oriente e do Ocidente. Mandou que pregássemos o Evangelho a todas as nações, não falou só no povo eleito. Ele foi resgatando vários ensinamentos de Jesus e ocorrências, né? Que Jesus conversava tanto com os doutores da lei como com os publicanos. Ele dormia na casa do publicano, foi à ceia lá, um jantar na casa de um publicano. Ele não fazia essa diferença. Andava com os leprosos, com as mulheres de má vida, entre aspas, né? E, no final, ele aceitou o suplício entre dois ladrões. Não compreendo, ele termina, as controvérsias, quando a situação é tão clara aos nossos olhos. Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Olha a nossa fé da abertura aí do Evangelho. Então, não são as ordenanças do mundo. Ah, no dia tal não pode comer carne, não sei o quê, não pode cruzar a perna no centro espírita, que você tem que estar assim para receber o passe. Não pode usar roupa preta, porque a roupa preta a crise de preto aí, porque senão vai refletir. Não pode. Perdida. É tudo externo, porque está aqui o pensamento. É o pensamento que torna a gente permeável ou não aquelas influências. Então, ele reforça que Deus nos purificou o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. E aí ele termina dizendo, qual é o voto do relator?
Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. É o que ele coloca. Paulo fica radiante. Acho que ele deve ter feito uhul. Tiago fica desapontado, né? Ele não esperava. Mas ninguém ousou negar-lhe a prudência, olha a prudência aí, como foi útil para chegar até a hora certa para se colocar. E o bom senso indubitáveis do Pedro. E o Tiago aceitou, abolir a circuncisão. Mas ele pediu 3 emendas. Emenda constitucional. Quem sabe quais são? Da comida, A comida. da luxúria. Ele pede para fugir da idolatria. Lembra que os judeus já tinham acabado com a idolatria do bezerro de ouro. Lembra essa história lá atrás? Os pagãos tinham muito, os templos com as imagens, um templo em homenagem a Júpiter, o templo em homenagem a sei quê, e aí tinha as imagens e tudo. Ele, então, desde que não tem idolatria, evitar a luxúria e alimentar-se da carne de animais sufocados. Até então, era uma lista enorme de animais. Agora, então, pelo menos os sufocados, ou seja, se o animal morreu de forma rápida, o abate, sem dor e sem ser enforcamento, podia comer. Liberou um monte de coisa. De novo, eles pensam, pô, é um grande avanço, né? Vamos um passo de cada vez. Porque e o Paulo fala um negócio muito interessante, todo cristão, no fundo, essa frase eu anotei aqui, poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Gente, essa frase está no livro Paulo e Estevão, opinião de Paulo. Todo cristão pode comer quanto melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Se alguém quiser parar de comer alguma coisa, pode. Agora, achar que por isso vai ficar mais puro? Olha o sepulcro caiado, o hábito externo. Tem gente que só come alface, mas no meio da salada está falando mal de todo mundo, né? É melhor comer boi e ser... Aliás, o Chico adorava um bife. Adorava um bife, inclusive, mal passado. Em todos os livros dele tem isso. Dele não, das biografias dele. Não é apologia aos carnívoros e nem é endemonização aos veganos. O que a gente está dizendo é o seguinte, gente, os hábitos que a ciência vai mostrando que são melhores, ótimo. Só não confunde achando que isso te faz ser puro. E agora eu vou para nosso lar, porque agora eu parei de comer galinha. Então tem tantas coisas mais graves que a gente tem que parar antes, porque é mais fácil o externo, tá? Isso precisa ficar muito claro, e foi Paulo que falou. E aí eles lavram em pergaminho uma carta que é entregue a cada irmão, porque ele precisava levar, lembra? Para Antioquia. Pedro recomenda, aí eles estão se preparando para voltar, só que eles iam voltar para Antioquia e já tinham um plano, não tinham? O que eles iam fazer depois? Viajar de novo, ia ser a segunda viagem apostólica. E aí Pedro, preocupado, por quê? O que aconteceu quando eles viajaram e voltaram? Antioquia... Virou bagunça. Né? Se perdeu. O que o Pedro, inteligente, pensa? Vamos destacar 2 pessoas para substituir Paulo e Barnabé durante a viagem, para não deixar, né, a peteca cair. Ele indica Silas e Barsabás, que eram 2 cooperadores que não se entendiam muito bem com o Tiago, ou seja, eram firmes defensores do gentilismo. E aí Paulo tinha simpatizado muito por Silas, então ele adora a ideia para eles irem para lá. Eles ficam mais 3 dias na cidade, Barnabé vai para a casa da irmã, passar uns dias lá, e Paulo fica trancado, porque ele não queria ter contato com o meio externo em Jerusalém, queria lembrar o passado dele, as relações antigas dele e tudo. Quando Barnabé volta da casa da irmã, ele volta com João Marcos. A irmã tinha pedido para ele voltar com ele, ele não consulta Paulo, mas Paulo não se aborrece, não. Paulo não se magoa, inclusive abraça o rapaz, ou seja, calma. Não, faltam 5 minutos e 20 segundos.
voltar com eles para Antioquia, problema nenhum. Paulo não achou problema dele ir para Antioquia com eles. Ele aceita, abraça o rapaz e todo, não se magoa. Vamos para Antioquia. No caminho para Antioquia, o que eles fazem no caminho? Dica, mesma coisa do primeiro slide, gente. Param nas cidades, fazem curas e pregam o evangelho. Viu? Era o grupo original, mais Silas, mais Barsabás e agora João Marcos. Esse era o grupo que estava voltando. Então, eles, de novo, pregam as verdades eternas e procedem curas. Quando chegam lá, são recebidos com muita alegria, especialmente pelos gentios, porque eles têm a notícia de que a lei foi vetada, né? A lei da circuncisão caiu, agora somos todos livres, não precisa mais... E aí, gente, olha só, muito mais do que a circuncisão em si, mas é que ela simboliza essa separação, né? Você não está preparado, não entra, você está, você entra, porque era uma coisa material, física. Na hora que você elimina isso, você elimina uma barreira que dividia dois grupos. Ah, quem perguntou isso, hein? Alguém perguntou isso na minha casa. E o seguinte, os judeus faziam no 8º dia de vida. Isso. Todo mundo sabia. A circuncisão no 8º dia de vida. Se era judeu, estava circuncidado. Todo mundo sabia. Não precisava nem verificar. Os que estavam chegando, supostamente, não eram. Se eles alegassem que eram, tinham que mostrar. É sério. Em geral, para o sacerdote, né? É como hoje a pessoa está em algumas religiões, eu tenho que provar que eu sou batizado para poder... Tem um certificado, só que o certificado... Era ao vivo. Ainda bem que a gente evoluiu, gente. Que constrangimento, né, gente? Vamos lá. Acabando aqui, olha. Objetivos da nova viagem. Perdão, querem falar? Pode falar. Do Tito. Ah, então... Ó, mas eu acho... Mas a circuncisão do Tito teve teve muita razão de ser. Teve uma causa nobre. Eu acho que nobre. Ali ele ganhou assim uns bônus horas, né? Com certeza. Ele não tinha 8 dias, né? Ele já era um Exato, adolescente. Um rapaz. É. Então, objetivos da nova viagem, ter muita gente. anestesia, né, gente? Voltar era um outro tipo de anestesia, né? É mais física do que química, Isso. mas tinha. Voltar às comunidades cristãs, a gente já viu, e estender a excursão do evangelho por outras regiões. Eles incluíram mais um objetivo, não só ir lá para conseguir recurso, mas iam aproveitar para ir para outras regiões também não visitadas. Ele fazia uma outra rota para levar o evangelho. Então, eu vou fazer esse caminho todo só para pedir dinheiro? Não, vamos aproveitar e passar por outros lugares. Durante o planejamento da viagem, vamos quando? Amanhã, depois de amanhã, Barnabé revela que quer levar o João Marcos. E é aí que Paulo não concorda. Não concorda. Eles têm um embate, né? Paulo coloca que ele é bem-vindo e tudo, mas que ele não está preparado, da mesma forma que da primeira vez ele não estava preparado. Então, cria-se uma situação ali entre os dois, né? Barnabé insistindo, porque prometeu para a irmã, Paulo dizendo que não, porque o outro não está preparado, ele já tinha desertado da outra vez. E aí, Paulo diz, a amizade a Deus é incompatível com a amizade do mundo. Então, não é porque prometeu para a irmã, prometeu para não sei quem. Cara, isso pode atrapalhar na nossa viagem. Lembram que quando o João quis voltar, o Barnabé sugeriu que eles voltassem todos juntos? Exatamente. Nem que fosse até um certo ponto. Lembram? E o Paulo ficou firme, aí o Barnabé cedeu e deixou o João se virando lá com o dinheiro que ele tinha. E aí ele fala, olha, Paulo, ninguém vai encontrar fechadas as portas da oportunidade, mas os campos podem ser diferentes, como o Afonso falou, de repente eu não trabalho aqui, trabalho ali, mas eu vou continuar trabalhando. Então, não é porque ele não ia para a viagem que ele estava impedido de trabalhar pelo Evangelho. O teu sobrinho conseguirá essa posição, mas com algumas lutas. Então, no futuro, talvez. Barnabé, então, decide não ir. Então, se ele não vai, eu não vou. Não vou mais viajar com você. E o Paulo encontra uma solução, né? Ele podia também ficar melindrado. A amizade ter acabado. Ele encontra uma solução brilhante.
vamos nos dividir. Sabe dividir para conquistar? O que ele propõe? Barnabé e João iriam para Chipre. Por que Chipre? A gente já tinha... Era a terra do Barnabé. Barnabé era de Chipre. E a viagem tinha começado por Chipre da outra vez, lembra? Então, os dois vão para Chipre, e depois das cidades mais próximas, Neapáfos e Salamina, enquanto ele e Silas, olha, ele já tinha simpatizado com pegou... Vou dar curso com a Cris. Então, vou dar curso com a Cris. Então, ele já se pegou que ele simpatiza, né? É mentira, tá, gente? É aleatório, né? Joga a ficha, volta assim. Então, o Paulo e Silas vão para outra cidade. Eles se dividem em 2 grupos para fazer a mesma coisa. Olha que genial. Ao invés de brigar, tá tudo bem, vamos harmonizar os interesses aqui. Leva o seu sobrinho para uma viagem menor, menos arriscada, porque até lá ele estava indo. Foi só quando eles iam lá para Antioquia da Pisídia... Lugares que ele já tinha estado. Lugares que ele já tinha estado. Eles já tinham ido da outra vez, né? O João tinha ido. Quando ia lá para Antioquia da Pisídia para ficar lá um relento nas estradas, sei lá o das quantas, é que ele não gostou. Barnabé e Tito, Barsabás e Tito ficariam cuidando da igreja de Antioquia. E aí ele termina dizendo essa frase linda, olha, Barnabé ficou contentíssimo, ele e Paulo se abraçam como 2 irmãos muito amigos, que o mestre chamava diferentes destinos. Era a hora deles se separarem, né? Em nome de Jesus, mas tem hora também que tem que trabalhar separado, viu, Cris? A gente tem ano que dar curso junto. Gente, é brincadeira, não leve a sério. Então, a gente termina hoje aqui as lutas do Evangelho. É óbvio que as lutas vão continuar, muitas lutas vão continuar. As lutas do Evangelho continuam até hoje, certo? Até hoje continuam. Até hoje nós temos luta do Evangelho, tá? E na semana que vem nós vamos começar o capítulo 6, peregrinações e mais sacrifício, hein? E assim a gente termina com muita alegria, com muita gratidão, mais uma aula desse curso, desse livro tão abençoado, tão inspirador, que nos chama tanto atenção, puxa a nossa orelha, que a gente possa estar perto, registrando, nos inspirando nos exemplos desses cristãos do primeiro tempo. Nós temos já tantas facilidades hoje que a gente possa, com o exemplo deles, de tenacidade, de persistência, de amor ao Cristo, seguirmos também na nossa causa pessoal, de autodesenvolvimento, autoaprimoramento, e de ajuda na implantação do reino de Deus na terra. Que assim seja. Até semana que vem, gente. Faltam 9 aulas, para o debate do início aqui, faltam 9 aulas, tá? Até o dia 14 de novembro. Beijo.